Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador, queremos hoje meditar na Palavra de Deus, no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aonde destaca o versículo de número 18, que diz: "E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões." Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Que Deus Espírito Santo, Ele assim nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados, hoje neste culto de ação de graças, culto especial que queremos falar sobre o tema de gratidão, o tema de ser grato. Hoje eu vou começar a mensagem de uma maneira um pouco diferente. Não é algo muito costumeiro que eu faço, mas hoje eu vou contar uma história para vocês. Uma história justamente sobre o tema gratidão. Havia um rei que tinha 10 cães. Esses 10 cães eram muito selvagens, muito bravos. E quando alguém cometia um erro, este rei, ele mandava jogar seus servos aos cães para serem devorados. E aí acontece que num dia, um dos seus servos mais antigos cometeu um pequeno deslize. E imediatamente, então, o rei ordenou que aquele servo fosse jogado aos cães. O servo, então, ele se atreveu a pedir um último desejo para o seu rei. E ele disse, então: "Ó meu rei, eu te servi por 10 anos. Por favor, poderia vossa graça, vossa majestade me conceder 10 dias antes de me jogar aos cães?" O rei pensou, considerou que era um pedido razoável e resolveu então atender o seu servo. E então o rei colocou o seu servo numa prisão e o servo então pediu para preencher aquele tempo ocioso naqueles 10 dias, cuidando dos cães durante estes últimos dias da sua vida. Os guardas também então concordaram e o servo passou o tempo limpando o canil, alimentando os cães, dando banho e muito carinho a eles. Passados os 10 dias, o rei então ordenou que o servo fosse levado para ser jogado aos cães. E assim foi feito. No entanto, para surpresa deles, os cães não atacaram o servo, e sim encheram ele de lambidas e de carinho. Muito surpreso, o rei, também sem entender nada, ele exclamou: "Mas o que aconteceu com esses meus cães? Eles eram tão ferozes." O servo então respondeu: "Eu servi esses cães apenas por 10 dias, e eles não esqueceram os meus serviços. Já você, meu rei, eu o servi por 10 anos, e o Senhor esqueceu de tudo no meu primeiro erro." O rei caiu em si e assim ordenou que libertassem o servo. Talvez num primeiro instante, a gente também pensa: como esse rei teve tamanho atrevimento e capacidade de fazer isso com um servo que lhe servia há 10 anos? Dando mais importância a um pequeno erro
ao invés de focar em todo o trabalho que aquele servo já havia feito para ele. Mas se nós realmente pararmos para pensar um pouco, será que a gente não faz isso de igual forma? Será que não é isso que nós fazemos também de vez em quando? Muitas vezes, nós somos ingratos com aquelas pessoas que nos ajudam, nos servem e até muitas vezes conosco mesmo. Muitas vezes focamos mais em uma coisa ruim, em algo que deu errado, ou até mesmo naquilo que nós fizemos de errado, deixando muitas vezes passar batido todas as coisas boas que aconteceram. Assim, a gente vê que gratidão, na realidade, é um exercício de focar nas coisas boas que acontecem. E isso é a chave, muitas vezes, para nós conseguirmos viver mais alegres, mais felizes, lembrando das bênçãos que nós recebemos, que nós temos, sendo gratos para com aqueles que estão conosco, para aqueles que vivem com a gente, nossos amigos, familiares, até mesmo pessoas no trabalho, enfim. Gratidão é um belo de um exercício e é algo que, podemos dizer assim, que fortalece a nossa vida e a nossa convivência com as outras pessoas. Porém, como eu disse antes, infelizmente nós, seres humanos, gostamos mais de focar nas coisas ruins, muitas vezes, do que naquilo que é bom. Até mesmo podemos até dar uma olhada para a história de hoje do Evangelho, né? Eu vim nos últimos sermões só falando em parábola e hoje é uma história, né? Que acontece com Jesus quando ele entra numa cidade e tem 10 leprosos lá na porta daquela cidade, né? Isso era bem comum naquela época, né? Que os leprosos ficavam do lado de fora, né? Na porta, separados das outras pessoas. E esses 10 leprosos, então, vão ao encontro de Jesus, né? Mas gritando de longe, né? Porque não podiam chegar perto. Mestre, né? Tenha pena de nós. E aí Jesus diz, vão até os sacerdotes e mostrem. E enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Desses 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Quantos? 1. E os outros 9? O que acontece com eles? Assim, nós também, muitas vezes, olhamos para essa história e pensamos muito, cadê os outros 9? Mas esquecemos de olhar para esse um que foi grato. Este um, que até o texto diz que era um samaritano, ou seja, nem era alguém do povo dos judeus, era um samaritano. Este samaritano volta para agradecer e exclama em voz alta, louva a Deus, agradece a Deus em voz alta. E Jesus diz para ele o seguinte, ele recebe algo maravilhoso que os outros não receberam. Jesus diz assim, você foi curado porque você teve fé. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Os outros não sabemos se tinham fé, mas esse sim, porque esse mostrou a sua fé através da gratidão a Deus, através do louvor a Deus. Assim, queridos, nós também temos que aprender, muitas vezes, a agradecer a Deus. Esse exercício de gratidão, ele deve ser focado em nossas vidas. Todos os dias nós devemos, na realidade, lembrar de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos derrama.
diariamente. Essa mesma leitura de 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo nos diz para vivermos sempre alegres e também orarmos sempre, orar sem cessar. Isso deve ser feito e assim agradecer a Deus pelas bênçãos. E conforme ele diz aqui também no versículo 18, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, por todas as coisas. E realmente, quando a gente fala por todas as coisas, nós também devemos agradecer a Deus não somente pelas coisas boas, que aos nossos olhos são muitas vezes coisas boas, mas até mesmo por aquilo que às vezes a gente não gosta tanto. Porque muitas vezes é Deus querendo nos dizer alguma coisa, querendo mostrar para a gente algo. É muito normal, né, o ser humano ser bastante reclamão, especialmente conforme o tempo. Nossa, como está chovendo demais. Nossa, como está frio demais. Nossa, como está quente demais. O ser humano nunca está satisfeito. E vive reclamando. E, na realidade, está reclamando do tempo, está reclamando também de Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, na realidade, nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Por tudo, seja tempo bom, seja tempo ruim, na nossa vida, sejam bênçãos, sejam coisas que não são tão boas. E isso deve ser assim. Agradecer a Deus por tudo. Porque podem ter certeza que Deus está guiando e orientando a nossa vida. Por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, como nós cantamos antes na música, antes da mensagem. Por todas as coisas, todas as ocasiões. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo também diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E quando são todas as coisas, são também as dificuldades, os problemas, os sofrimentos, as perseguições, os insultos. Todas as coisas cooperam para a salvação, para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso, então, devemos ser gratos a Deus por tudo. No final do culto de hoje, nós vamos cantar o hino Graças Dou. O hino Graças Dou diz assim: pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. A gente dá graças a Deus pela beleza, pela criação, pelas coisas boas, pela rosa, mas também pelos espinhos que elas têm. Ou seja, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição. Graças damos também porque Deus demonstra o seu amor por nós ao enviar seu Filho Jesus Cristo. E com a sua morte, o seu sacrifício, algo duro, algo penoso que com certeza nós não queríamos, mas era necessário. A sua morte trouxe para nós a libertação dos nossos pecados. E a sua ressurreição, a garantia também da nossa ressurreição e da vida eterna lá no céu. Por isso, devemos praticar constantemente este exercício de gratidão a Deus, tanto por coisas boas quanto por coisas não tão boas. Tanto pela vida, como até mesmo pela morte. Quando alguém morre, a gente fica triste, mas a pessoa que partiu crendo já está junto de Deus. E por isso agradecemos também a Deus em todas as ocasiões e por tudo. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Eu sei que isso às vezes é difícil. Por quê? Porque muitas vezes, como eu falei, nós somos ingratos. Nós somos como aquele rei, que manda jogar o seu servo no pequeno deslize. Isso é porque muitas pessoas
Isso também acontece conosco. Gosta mais de focar nas coisas ruins, nas coisas que não são tão boas e não agradecem a Deus pelas coisas boas. Mas nós devemos agradecer por tudo. E que Deus ensine e nos mostre, ilumine a nossa vida, para que quando vierem as aflições, as dificuldades, nós também saibamos louvar a Deus. Assim como fez o servo Jó. É que quando ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu sua família, ficou doente, perdeu todos os seus bens, ele se ajoelhou, agradeceu a Deus e disse: Deus o deu, Deus me deu, Deus me tirou, bendito, louvado seja o nome do meu Deus. É forte, mas isso nos ensina a ser gratos. Então que neste dia que estamos lembrando, o dia de ação de graças, que esse exercício seja de gratidão não somente um dia no ano, mas todos os dias. De manhã, quando acordarmos, abram os olhos e lembrem: Deus, obrigado por mais esta noite que passou, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Durante o dia, também quando nos alimentarmos, reúnam a família à mesa e façam a oração. É tanto aquela oração que é quando a gente convida, a Deus, a Cristo para estar junto conosco, Vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado e tudo que nos dás nos seja abençoado. Como aquela outra oração no final, Agradecemos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa oração é baseada no Salmo 136, que nós também lemos antes. Agradecemos a Deus porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, porque o seu amor é revelado na pessoa de Jesus Cristo, Ele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nós estamos conectados a Ele, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso, sejam gratos e louvem a Deus, porque Ele nos ama e o seu amor dura para sempre. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.